Camada 8. Olá, querido ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do Camada 8, seu podcast sobre infraestrutura da internet, redes e tecnologia. Eu sou Eduardo Barazal Morales e hoje vamos ter mais um episódio com o quadro Roteamento de Ideias, um quadro feito para entrevistar personalidades da área de redes, ou seja, aqueles que fazem a mágica acontecer, mas quase nunca aparecem por sempre trabalharem nos bastidores. Pois afinal é como dizem por aí, nem todo herói usa capa ou aparece na TV. Bom, no episódio de hoje conversaremos com o especialista Diego Martinez da Riot Games, sobre um assunto de muito interesse dos nossos ouvintes, os jogos online. Então toca a vinheta e vamos para a nossa conversa. Roteamento de ideias. Olá Diego, tudo bem? Seja muito bem-vindo aí ao nosso podcast, o Camada 8. Um podcast aí que a gente fala bastante sobre infraestrutura de redes. Diego, me conta um pouquinho mais aí da sua trajetória, porque você trabalha aí no mundo dos games online. Fala um pouquinho aí para o nosso ouvinte, aonde você trabalha e quais novidades aí você tem. Legal. Oi, Eduardo. Oi, pessoal. Tudo bem? Eu sou o Diego, trabalho na Riot Games, sou head de operações aqui no Brasil. É um grande prazer estar falando com vocês. Acho que é uma iniciativa formidável, né, que não traz só conhecimento para quem é parceiro, mas também para o público que está interessado em conhecer um pouquinho mais desse universo de infraestrutura e conectividade por detrás de produtos digitais. Na Riot, como eu disse, eu ocupo a cadeira de head de operações. Operações na Riot é a área que desenha e sustenta toda a experiência, vamos dizer assim, o back-office da experiência do jogador, né? Ele joga, ele tem uma experiência em jogo, mas a gente tem uma série de atividades que acontecem nesses bastidores, desde construção de servidores, desenho de topologia, manutenção, e sempre buscando, sim, otimização para que esse jogador na casa dele tenha a melhor experiência possível. Então eu cuido dessa área que tem engenheiros, que tem técnicos, e que vão sempre estar aí estabelecendo a melhor infraestrutura e parceria com os provedores naquele país para dar essa experiência para o jogador. Bem interessante isso. Mas acho que faltou falar um pouquinho aí sobre a Riot, né? Que jogos tem a Riot Games, né? Porque acho que é isso daí que o nosso público também quer saber. Legal. A Riot, só falando um pouquinho então da história da empresa rapidamente, é uma empresa que foi constituída em 2006 por dois amigos, ali em Los Angeles, né? Na garagem de um deles, eles tiveram uma ideia, né, de criarem ali um servidor de jogo, um jogo no formato MOBA, né? O Online Battle Arena, que é o gênero no qual o League of Legends, que é o nosso primeiro jogo, se criou. Eles tiveram essa ideia, né, foi uma ideia sem grandes pretensões. Em pouco tempo eles tinham um público maior do que era esperado, até tem histórias interessantes ali, do primeiro servidor de teste ali do beta que eles criaram ter falhado porque não aguentava o volume de pessoas tentando jogar. Isso já mostrava que o jogo era um sucesso desde o início. Em 2009, a gente lançou oficialmente o League of Legends nos Estados Unidos. Da mesma forma que nas fases beta ele teve sucesso, quando ele foi lançado ele criou mais sucesso ainda, porque aí começou a ser um jogo com um suporte oficial, com uma infraestrutura muito mais parruda do que antes, e isso foi criando expansão, né? E a gente não foi expandindo só porque o jogo se mostrava interessante, cativante, engajador, mas porque também toda uma comunidade foi se criando ao redor dele. Então, quer dizer, a gente criou uma experiência não só em jogo, mas fora do jogo. Quando você fala em jogos, é interessante também falar outra coisa. A Riot Games, por muitos anos, ela só foi conhecida por um único jogo, League of Legends. O ano passado, o League ele fez 10 anos, né, em 2019, e nesses 10 anos a gente se reapresentou ao mercado, como não só uma empresa de um jogo, mas de vários jogos. Então foi na ocasião da celebração desse aniversário que a gente anunciou outros jogos, né? Parte deles a gente já lançou. A gente está falando aqui, então, do TFT, que é um Auto Chess. A gente está falando aqui do Legends of Runeterra, que é o nosso primeiro card game. A gente está falando aqui do Valorant, que é o nosso mais recente lançamento, que é o nosso jogo de tiro, né? Um tactical shooter. E no futuro, em breve, a gente vai ter o lançamento do League of Legends para a plataforma mobile, que no caso a gente chama de Wild Rift. E todos esses jogos aí são para computador ou para celular? Só esse novo aí que você está falando que é para celular? Então, o League of Legends ele é um jogo para PC. O TFT ele é um jogo que também existe para a plataforma mobile, embora ele tenha sido lançado inicialmente no ano passado para PC. E o Lore, ou Legends of Runeterra, que é o nosso card game, a gente também tem tanto para mobile quanto para PC. O Valorant ele está disponível para PC nesse momento. E são todos multiplayers, né? Todos multiplayers. A gente tem, sim,
cada vez mais lançado experiências online. É nessa raiz, né, nesse pilar em que se sustenta a parte dos valores da Riot, né, criar experiências colaborativas e online para os seus jogadores. Por isso que a gente sempre busca criar esse tipo de produto, que atenda jogadores conectados. É bom saber disso daí, de que você tem experiências online e colaborativas, porque aqui para o nosso público de provedores isso é muito importante de saber. Por quê? Porque os jogadores, os clientes deles, querem uma melhor conectividade com o seu jogo. Quais são as métricas de um jogo online, dos jogos que você tem aí na Riot Games? Legal. Vamos lá, a gente, de forma geral, não é só a Riot, todas as publishers, distribuidoras, enfim, na indústria de game que lançam jogos online, elas vão seguir essas 3 indicadores que eu vou falar aqui, né? Então, o primeiro deles é latência, ou como a gente chama, ping, né? O que é latência ou ping? Basicamente, a quantidade de tempo que o pacote de dado leva, que um pacote de dado qualquer leva entre o computador de um usuário ao servidor destino e volta para ele, né? Então vamos pensar assim, no League of Legends você lança um comando clicando num local do mapa para o seu personagem se movimentar. Aquele comando que você dá no seu mouse clicando já é uma espécie de pacote de dados, né? Então ele viaja até o meu servidor, que responde para ele confirmando a movimentação do personagem. Essa trajetória, né, entre ir lá no meu servidor e voltar, é medida, né, numa fração de segundos. No nosso caso, a gente mede milissegundos. E a latência justamente é isso, é essa medição de tempo que leva entre o pacote de dados pingar, né, como a gente fala, no nosso servidor e voltar para o jogador. Quanto menor essa latência, melhor é a qualidade da experiência. Um outro indicador que a gente considera é a perda de pacote. Como eu falei, a latência ela mede então o tempo de viagem que esse pacote de dados leva entre uma ponta e outra. A perda de pacote ocorre quando esses pacotes não chegam no meu computador ou no servidor, na velocidade ou na fração de tempo que é esperada. Significa que, na verdade, até chega parte do pacote, mas não chega por completo. Então, muitas vezes o servidor ou o seu próprio computador tem que retransmitir esse pacote. E só por ter que retransmitir, isso gera um atraso no processamento da informação. Ou seja, teve uma perda no pacote. Existem vários fatores que contribuem para isso. Às vezes é as condições da conectividade do jogador, né? Às vezes ele está conectado por um Wi-Fi e não por uma rede cabeada, e isso traz, né, degeneração aí na qualidade da transmissão. A gente tem que se lembrar que o Wi-Fi, embora ele seja mais cômodo para grande parte dos usuários, porque você não precisa recorrer a cabo, ele está sujeito a mais interferência, né, que o sinal que é transmitido via cabo. Então, isso sim pode ser um dos fatores. Tem outros fatores que competem às provedoras, né, ofertarem uma infraestrutura de qualidade. A gente tem que pensar que aqui no Brasil, grande parte da infraestrutura externa, né, a casa do jogador, ela é construída em postes de rua, né? Então, às vezes você tem alguma interferência nesses postes, isso prejudica, né, a conexão e a qualidade do sinal que chega na casa do jogador e, consequentemente, toda essa trajetória aí do pacote de dados. A ideia é que quanto menor for a perda, né, de pacote, de novo, você tem uma boa qualidade. Então, a gente espera que essa perda seja sempre próxima a 0%. Por fim, o terceiro indicador que a gente considera nas nossas análises de qualidade é o que a gente chama de tremulação, ou jitter, como o mercado está acostumado a considerar. O que acontece? Eu falei para você que latência é basicamente o tempo que leva entre o envio de pacote e o retorno dele para o computador do jogador. Se essa latência ela fica alterando-se ao longo do tempo, né, vamos supor, o jogador está jogando com 60 milissegundos, aí ele pula para 65, depois ele pula para 80, depois ele volta para 60. Esses saltos na latência é o que a gente chama de jitter, né, a mudança de latência ao longo do tempo. Às vezes a gente fala assim, o que é melhor? Um jogador jogar com 60 ms, depois ele vai para 80 e depois ele volta para 60. Ah, então isso é bom porque ele está voltando para 60. Claro que é bom ele voltar para os 60, mas melhor que isso é ele ter uma latência constante. Desculpa, né, não ter tremulação, né? Basicamente tremulação zero, o pulo é zero. Por quê? Porque esses pulos, né, de latência, né, essas diferenças de latência que podem acontecer, elas também contribuem para uma perda de qualidade, seja perda de pacote, seja perda de intensidade, vamos falar assim, na transmissão dos dados. Então o jitter é uma indicação de que a qualidade do sinal é boa, desde que ela seja constante, tá? Eu falei para você de 3 indicadores, eu só quero aproveitar aqui o gancho e falar de um vilão que está associado a todos eles, que é o lag.
Eu acabei falando diretamente, que quando eu expliquei a perda de pacote, mas o lag, né, quando a gente está jogando, o jogador fala assim, às vezes, ixi, tô lagado, tô aqui com problema para manter o meu jogo, para me manter conectado, né? Então, o lag, ele arruina os jogos, ele decepciona os jogadores, porque, na verdade, a gente está falando de qualquer tipo de perturbação na conexão dele. Seja ela uma perda de pacote, seja ela tremulação, são maneiras de você encarar o que é um lag no jogo. E a gente tem 3 tipos de lag, basicamente. Lag associado ao desempenho do computador do jogador. Então, jogos online, com exceção daqueles que são geralmente de grande processamento gráfico, como os jogos de tiro, por exemplo, os demais, como o League, eles dependem de um bom computador, mas você não precisa ter o top de linha, né? Você não precisa ter a placa de vídeo mais potente do mercado. Mas ainda assim, se você não tem uma boa configuração, você pode estar gerando lag também. Aquele exemplo que eu dei de mandar o comando e esse comando ser processado pelo nosso servidor, ele muitas vezes pode demorar para sair da sua máquina, e de novo, questões de fração de segundos, mas pode, porque a sua máquina não está com uma configuração adequada. Esse seria o lag do computador. Você tem a lag de conexão, que eu já expliquei aqui, né? Pode ser na forma de perda de pacote, na forma de variação da latência, que no caso é o jitter. E você pode ter lag no nosso servidor também. Às vezes o nosso servidor está sobrecarregado por um determinado volume de acessos. Ou, eventualmente, você tem ataques DDoS, né? Isso, infelizmente, é uma realidade aí para muito, não é só na indústria de game, para todo mundo que trabalha com a indústria de produtos digitais, isso é uma infelicidade que muitas vezes a gente tem que saber lidar. Enfim, elementos que são externos ao jogador e à provedora, mas que são ali no servidor recipiente ali do ping, também podem contribuir aí para o lag, né? Às vezes o servidor está com problema e ele gera atraso no processamento do lado dele. Nossa, muito interessante tudo que você falou. Foi tanta coisa assim que é até difícil de pegar qual que é o gancho que eu queria falar agora. Mas assim, vamos pegar um dos tópicos aí que você comentou. Bom, você falou da capacidade da máquina, que não precisa ter uma máquina excelente para poder jogar. O que é o principal problema? É a máquina ou é a internet? Aonde que está processado o jogo? É na máquina do cliente ou é no servidor? Aonde que a gente pode identificar o problema e o que a gente pode fazer? Essa é uma pergunta muito boa. A primeira coisa que eu diria para você é que no caso da Riot, a gente também se orgulha por, como eu digo, né, que a gente entrega experiência, a gente não entrega só o jogo, a gente também entrega outros serviços que permitam o jogador explorar essa participação dele no jogo, como por exemplo o nosso suporte. Então a primeira coisa que eu diria é assim, se você tem um problema com algum jogo nosso, procura o suporte especializado, né? A gente tem acesso através do nosso site, existem links no jogo, na plataforma do jogo, que você pode estar utilizando para entrar em contato. É a melhor porta para você entender se o problema está associado à sua máquina, ao seu provedor, ou se mesmo algum problema no nosso servidor. Mas de forma geral, eu diria o seguinte, como eu falei agora há pouco, jogos que não demandam muito processamento de vídeo, né, muito processamento gráfico, quando aparenta ou apresenta algum tipo de problema para o jogador, vamos dizer assim, na maior parte das vezes está associada à conectividade dele, tá? Porque, como eu disse, a maior parte dos jogos, com exceção daqueles que têm alto processamento gráfico, eles não demandam muito do computador. Tá? Demanda que você tenha uma placa de vídeo adequada, uma boa placa de modem, né? Uma placa de modem adequada, uma boa manutenção ali em dia, né? Você ter todos os softwares instalados, então isso seria o pacote básico que hoje a maior parte das pessoas tem acesso quando elas têm o seu computador. Então, eu diria que está lá mais voltado do lado da conectividade. Tá. Agora, uma das coisas que também pode estar relacionado é, como eu já disse antes, a conexão que esse jogador tem, né? Se ele está usando uma rede cabeada ou se ele está usando um Wi-Fi. Não, tá bom. É excelente isso. Mas você falando aí de conectividade, você poderia dizer aí sobre os jogos da Riot Games, quais são ali as métricas excelentes ou básicas para um jogo funcionar bem? Se tem diferença entre jogos sobre isso também? Olha, a gente costuma dizer, e de novo, não seria apenas para jogos da Riot. Não vou falar pelas outras publishers, mas eu posso dizer assim, que de maneira geral, um jogador que consegue ter, e aqui eu vou usar o League of Legends como exemplo, tá? Um jogador que tenha 60 ms de latência, ele tem uma boa experiência de jogo. Até diria, aqui no Brasil em particular, uma ótima experiência de jogo. Porque, de novo, a gente não está falando de um processamento gráfico por detrás do jogo. Para jogos que demandam uma carga de processamento gráfico maior, como é o caso de shooters, tactical shooters, como no caso da Riot, né, o Valorant,
a gente diz que uma latência de 35 ms por aí, ela é uma latência ótima também para se jogar. E aí você já vê a diferença, né? Um eu estou falando 60, o outro eu estou falando 35. Por quê? Porque eles se diferenciam pelo processamento gráfico que está por detrás dos seus jogos, né? Claro, cada um deles também tem um pacote de serviços específico, né? O Valorant ele tem um pacote anti-cheating que ajuda a garantir a experiência do jogador. Isso não compromete, isso não está relacionado a questões de conectividade, mas ainda assim é um pacote de serviço atrelado ao jogo. Então a gente espera assim que o jogador ele tenha uma conectividade melhor, dando uma latência melhor. Mas eu diria assim, usando esses dois jogos de referência que são exemplos, né, de métricas que a gente considera para determinar a experiência do jogador, a qualidade da experiência dele. Ah, bem legal isso. Fiquei aqui com uma dúvida. Como que funciona aí um jogo multiplayer aí? Com um jogador aqui no Brasil, outro lá na China, pensando ali em qualidade da internet, né? A conexão ruim de um pode influenciar no outro? Como que vocês lidam com isso, né? Os servidores estando em lugares diferentes no mundo. Né? Olha, uma ótima pergunta, Eduardo. Na verdade, é parte daquilo que a gente chama de integridade do jogo, você garantir que os jogadores que estão numa sessão online tenham as mesmas condições de competição, né? Integridade competitiva, melhor dizendo. Então, para isso, a Riot ela parte de um princípio de que se ela tem um determinado público numa região, ela vai ter uma estrutura própria para aquela região. Então, a gente tem servidores locais, nós temos acordos, né, de performance e parceria aí com uma série de provedoras locais. A gente está na XBR, enfim, para garantir que aquele jogador daquele país, daquela região, consiga acessar os nossos servidores da melhor maneira, sem interrupções, e da mesma forma que o jogador que também está naquele país, só que numa outra região. Então, o jogador que está no Nordeste e o jogador que está no Sudeste deveriam ter as mesmas condições de jogo, né? Ainda que tenham latências diferentes, a gente busca, então, fazer essas parcerias com as provedoras para garantir que elas tenham acesso às nossas portas e aos nossos servidores da melhor maneira possível. No seu exemplo, você até falou assim, mas como é que funciona um jogador que está na China com um jogador que está no Brasil? No caso da Riot, a gente não tem como ofertar uma partida, uma sessão online para jogadores que estão em países diferentes. Então, se você está jogando League of Legends, você está jogando League of Legends com muitos jogadores no Brasil. Se você está jogando na China, você está jogando com jogadores na China. Se você está jogando nos Estados Unidos, nos Estados Unidos, e assim sucessivamente. É claro que existem regiões, né, no caso da Europa, que você não vai ter um servidor por país. Então, a gente tem servidores que conseguem abrir, né, um guarda-chuva e pegar mais de um país, mas sim, mantendo uma mesma qualidade e essa integridade competitiva. Agora, existem jogos por aí que tem sim a opção de você jogar com jogadores do mundo inteiro. Mas aí, até onde eu conheço, são jogos que não demandam grande processamento gráfico. Ou, se tem uma carga gráfica grande, o jogo, né, ele já instala no computador do jogador o que é necessário para ele ter uma boa experiência online, sem precisar aumentar o pacote de dados que é trafegado. Assim você consegue garantir uma experiência global para o jogador. Ah, legal. Das coisas que você disse aí, uma delas me chamou a atenção, né? Você falou que tá no XBR de São Paulo, né? Aí vocês provavelmente fazem parte ali do ATM, né? Conversa com todos os provedores. Certo? Vocês pretendem se expandir para algum outro EX, tipo do Nordeste, colocar outros servidores aqui no Brasil? Essa é sempre um tema que está na nossa pauta. No momento a gente não tem planos de expansão. É válido lembrar que a Riot é uma das poucas publishers que tem a sua própria rede privada de conexão. Então, os nossos servidores eles estão conectados por uma rede interna nossa chamada Riot Direct. Essa rede, a gente criou e montou ela aqui no Brasil, buscando capitalizá-la de uma maneira que vários provedores conseguem se conectar a ela, melhorando, né, a conexão e a qualidade da entrega, sem necessariamente que a gente tenha que construir um POP novo ou estar presentes em outros PTTs. Mas sim, é um ponto que a gente sempre está estudando. O nosso comprometimento é de gerar a melhor experiência para o jogador. Então, aonde a gente entender que é possível, através de alguns investimentos, fazer e propiciar essa entrega, né, essa maior qualidade, a gente vai fazer. Agora, é importante lembrar que não depende só da Riot, né? A gente precisa também das provedoras realizarem seus investimentos, garantirem que as suas infraestruturas estão atualizadas, todos os equipamentos que elas utilizem sejam bons equipamentos que estejam sempre disponíveis. Por quê? Porque eu faço investimento, mas a provedora não faz, o jogador vai continuar tendo a mesma perda de qualidade. Então, hoje a gente está bem orgulhoso de fazer, aqui no Brasil em particular,
muitos investimentos, né, para garantir a nossa presença. E a gente espera que, da mesma forma, aí, os nossos parceiros continuem fazendo seus investimentos para a gente conseguir expandir a qualidade para o jogador na ponta. Você falou dessa rede aí que vocês têm aqui no Brasil. Como que um provedor pode se conectar a ela ou conversar com vocês, tentar melhorar ali o problema que ele está tendo no cliente, no jogo dele? O que ele pode fazer? Olha, a gente tem um canal direto, que é um e-mail, na verdade, em que a gente compartilha com a provedora quando ela tem esse interesse. O e-mail é peering, de peer, né, mas em inglês peering, @riotgames.com. Esse é um e-mail que leva para o nosso time de engenharia nos Estados Unidos. Então, a gente pede para que o e-mail seja feito em inglês para facilitar a comunicação. Mas nesse e-mail, as provedoras geralmente explicam, né, pedem, né, informações das nossas portas, das nossas localizações, para que elas busquem aí a melhor rota possível para estar junto a nós. Então, acho que uma das boas maneiras, né, é poder estar entrando em contato conosco através desse e-mail. Uma outra maneira é também abrindo tickets, né, com o nosso serviço de suporte. Nosso serviço, eventualmente, vai encaminhar para o mesmo endereço que eu te falei, mas ainda assim eles podem fazer alguns testes também por sua própria conta para entender qual que é o nível de qualidade. Agora, já porque eu estou falando de qualidade, se me permite aqui, Eduardo, a gente tem um site bem bacana que a gente montou, isso não só no Brasil, mas globalmente, que chama lagreport.leagueoflegends.com. Ou, se for no Google e digitar Lag Report, League of Legends, você vai chegar nele também. É um site que mostra um pouco desse conteúdo que eu trouxe aqui para vocês hoje, né, as explicações, e também tem um teste que o jogador ele pode recorrer para entender como é que está sendo a distribuição de serviço ali, de conectividade na região onde ele está localizado. Ele seleciona basicamente a cidade, por IP, essa ferramenta ela identifica onde ele está localizado, e ela vai passar para esse jogador uma lista de provedoras que ofertam, né, sinal para ele naquela região, ou que pelo menos, né, como é que seria aquela provedora se conectando com o meu servidor daquela região e com qual qualidade, né? E aí qualidade dentro daqueles 3 indicadores que eu te falei: latência, perda de pacote e jitter. Então o jogador ele tem uma forma educada, ele tem informação ali para poder selecionar inclusive a sua provedora, se ele tivesse interesse, porque ele vai estar levando em consideração o tempo e a qualidade que essa provedora tem junto aos nossos servidores. E acho que fica também uma ótima ferramenta para as provedoras entenderem como elas estão entregando serviço naquela região. Eu estou entrando aqui, ela é bem interessante, né? Ela diz aqui o nome dos provedores da região e a qualidade deles, né? Isso varia de acordo com a localização que você define, né? Você quer saber em São Paulo? Você pode digitar lá São Paulo. Você quer saber no Rio? Você quer saber em Recife? Então, ela te dá aí uma boa leitura de como os servidores daquela região se conectam com os nossos servidores. Não, interessante isso. Tem até um esquema de pontuação para o provedor, né? Em cima dessas métricas, né? Então, vai de 0 a 100, é isso? Exato. E ali você tem algumas explicações. A gente tem que tomar o cuidado que a gente nunca vai colocar uma provedora, escolher uma provedora em detrimento de outra. Não é esse o objetivo. O objetivo é informar o jogador o que ele tem à disposição dele. Eu acho que é uma ótima ferramenta para as provedoras, né, entenderem o que elas podem fazer, né? Elas vão ter lá os indicadores e, às vezes, entrando em contato conosco, elas têm mais informação ainda para melhorar a qualidade do serviço. E mede, assim, os jogadores daquele provedor que estão jogando o seu jogo, e é do LoL, né? Ou é de qualquer jogo da Riot? Não, aqui é do LoL. Ele faz um rastreamento aqui para os servidores de LoL. Em breve a gente também deve estar lançando ferramentas aí para os demais jogos. Agora, só um detalhe, eu falei de outros 2 jogos, né? Eu falei aqui de 2, em particular, quando eu dei os exemplos ali de latência, o LoL, League of Legends e o Valorant. Agora, tem os outros 2 que eu mencionei, né? O Legends of Runeterra e o TFT. Esses 2 jogos, eles estão dentro da plataforma o TFT ele está dentro da plataforma do League of Legends. Então, se você quiser usar a ferramenta para poder também entender qual que é a performance do TFT, você pode considerar esses resultados. O Lore, o card game, ele já tem uma outra plataforma, e aí ele deve ter, em algum momento, a gente deve lançar mais ferramentas para analisar a qualidade de todos os outros jogos. Entendi. Bem interessante essa ferramenta. Até fiquei com uma outra dúvida das coisas que você estava comentando, de mandar e-mail lá em inglês para peering, né? Para aquele endereço de e-mail, a gente vai deixar na descrição. Legal. Então aí o pessoal que quiser vai poder entrar em contato com vocês. Mas vocês falou que deveria falar em inglês, né? Se a pessoa escrever em português, jogar ali no Google Tradutor, tudo bem. Aceita ali, passa ali, porque alguns têm um pouco de dificuldade, né? Claro. Ou aí é melhor falar no suporte?
Claro, não tem problema nenhum. A gente fala do inglês porque a Riot ela é uma empresa global, então isso ajuda a gente a encaminhar. Mas não tem problema nenhum. Inclusive, se a pessoa quiser escrever em português, o nosso time lá fora vai buscar a tradução, a gente é bem flexível. O mais importante para a gente é entender onde está acontecendo o problema, onde está tendo a dor, né, como a gente fala, a dor do jogador, e a gente vai dar o nosso jeito também aqui dentro para fazer acontecer. Mas aí é um suporte bem especializado, né? Não é aquele suporte ali, já verificou se tá na tomada, o computador, se a luzinha tá acesa do roteador, é alguma coisa assim para provedor, assim, mais focado? Sim, é um canal mais técnico, é um canal especializado. Da mesma forma, não é um canal que a gente vai atender outras demandas que não sejam de provedoras, né? A gente não usa esse canal para falar com o jogador, porque é um canal que não tem nem ferramenta, né, para ajudar a resolver algum outro problema que não seja o de uma provedora. Eu fiquei com mais uma curiosidade aí. Você falou vários jogos. Quantos jogadores tem nos jogos aí da Riot Games? Essa é uma pergunta interessante, né? A gente não fala de números locais, mas a gente diz que a Riot é uma empresa que consegue ofertar experiência para muitos jogadores, né, ao longo de um dia. Eu posso te dizer que a gente consegue superar o número de 8 milhões de jogadores conectados ao mesmo tempo. Isso é um número global, né? Então, quando a gente pega isso também, em particular, para o League of Legends. Então, só considerando o League, a gente é capaz de gerar experiência aí que atenda mais de 8 milhões de pessoas conectadas num só dia. No mundo, quando a gente pensa aí no número médio de jogadores ativos, ainda de novo falando do League of Legends, a gente pode dizer que a gente consegue superar aí a marca de 100 milhões de jogadores. Então, enfim, são números bem grandes, né? Bem significativos, o que mostram a paixão que a comunidade tem em torno dos nossos jogos. Embora eu esteja falando de novo apenas do League, é muito grande essa identidade e a força que a comunidade tem em fazer, né, o jogo acontecer. Porque a gente desenvolve, lança o jogo, mas quem faz ele continuar existindo como uma grande experiência são os jogadores, é a comunidade. Então, a gente fica grato e honrados, né, que a comunidade dê esse voto de confiança e traga números tão expressivos ali para as estatísticas. Fiquei com uma dúvida aí que você falou dos jogadores, né? Eu creio que na parte agora da pandemia, né, na quarentena, deve ter crescido esse número de jogadores aí online. Ou tô errado? Não, a gente conseguiu observar isso. Isso não foi só para nós, na Riot, de maneira geral, a indústria de games ela vem registrando um volume maior de horas jogadas. Isso não tinha como ser muito diferente, né? Porque os jogos eles cada vez mais se apresentam como uma alternativa de lazer, de conexão, de interação social, ainda que virtual, mas sim interação social com outras pessoas. Então, em momentos em que somos obrigados a ficarmos em casa, né, para nossa própria segurança, os jogos eles acabam se apresentando como um bom caminho aí de conexão com outras pessoas. Mas nesse período aí de pandemia, não sei se você sabe, né, mas alguns streamings, né, eles diminuíram a qualidade para permitir que mais gente conseguisse acessar. Vocês sofreram alguma coisa disso? Tiveram que diminuir? O gráfico ali de uso dos jogos cresceu muito na pandemia? Olha, nós não, particularmente. Pelo contrário, né, a gente buscou ainda mais nos dedicarmos a ofertar qualidade na nossa entrega. Então a gente manteve todos os nossos investimentos em infraestrutura reforçados, vamos dizer assim, para garantir que esse volume maior de jogadores pudesse ser atendido sem esperas em fila de acesso, né, às plataformas. Intensificamos nossas rotinas de manutenção para garantir que não houvesse qualquer tipo de interrupção na experiência. Ah, legal. Fiquei com mais uma dúvida, né, relacionada aí à pandemia, porque vocês faziam campeonatos, né, de jogos online, e geralmente era num lugar bem específico, fechado, com todo mundo e plateia, né? Como que ficou isso agora? Olha, a gente mantém esse compromisso de trazer experiências para o jogador na forma de evento competitivo. Você tem razão, aí por uma questão de respeitar, tomarmos cuidado com a saúde do jogador, a gente optou por não fazermos eventos presenciais, porque de outra forma a gente poderia aí promover algum tipo de aglomeração e não é isso que a gente deve fazer. Então a gente buscou sim maneiras criativas de entregar a mesma qualidade, se não superior, ao que nós já vínhamos fazendo, só que de maneira remota. Então a gente buscou desenvolver toda uma infraestrutura que permitisse os jogadores, né, os jogadores profissionais e seus times, acessarem nossos servidores remotamente e jogarem de suas casas,
ou de algum ambiente seguro, para que, de novo, a experiência não fosse interrompida. Então, hoje a gente continua mantendo nossas transmissões online, a gente continua seguindo o nosso calendário de campeonato. Esses jogos, né, no caso do League of Legends, têm acontecido recorrentemente, né, nos finais de semana, e todos os shows, né, todos os programas que a gente faz em volta das partidas, das competições, continuam acontecendo ao longo da semana, e tudo de maneira remota. A gente criou toda uma infraestrutura de conexão com os nossos servidores, garantimos que a conectividade fosse mantida da melhor maneira para que os jogadores e até mesmo os profissionais que trabalham em torno, né, do ambiente competitivo de eventos não fossem prejudicados. Mas nesse negócio de construir a infraestrutura, teve alguma coisa com as operadoras? Porque o jogador, ele tá na casa dele, ele tá contratando a internet de algum provedor. E aí ter diferença de qualidade entre provedores no campeonato deve dar alguma diferença também no resultado. Então, teve alguma coisa relacionada ou vocês construíram a infraestrutura até a casa lá do jogador principal, que é o que tá no top do ranking? Não, o que a gente faz nesse caso é dar a manutenção necessária para o jogador, garantindo que ele vai ter uma infraestrutura relativamente estável, né? Então existe todo um trabalho nosso junto aos times, né, dos jogadores, para garantir que o acesso deles aos nossos servidores seja de boa qualidade. A gente não chegou a construir nada, mas da mesma forma a gente tem um suporte recorrente para eles, para garantir que não haja nenhum tipo de problema. Não é uma coisa que a gente testa na hora da partida, a gente testa sempre antes, e também se houver algum tipo de problema, os nossos servidores, as nossas regras de jogo ali da competição prevêem, né, pausas e manutenções rápidas para que o quanto antes aquela experiência seja retomada. Ah, interessante saber isso, né? Porque daí, até olhando lá naquele site do Lag Report, o cara consegue ver até qual que é o melhor provedor da região, escolher, se conectar, e aí ele consegue ter a melhor competitividade, né? E vocês estão atentos a isso, né? Para não dar nenhuma diferença, né? Exato. Relacionada à internet, a qualidade da internet e não a capacidade do jogador, né? A gente, que nem eu falei para você, seja dando suporte, seja construindo infraestrutura, seja monitorando performance, todas essas maneiras, todas essas ações aí são exemplos de foco no jogador, né? De outra forma, se a gente não fizesse isso, a gente poderia estar comprometendo essa experiência dele e, consequentemente, a confiança que ele tem no nosso trabalho. Então, tudo que vai nessa linha de garantir a experiência, a gente vai se mobilizar para fazer acontecer. Ah, interessante. Uma outra dúvida, né? Vocês, na hora que distribuem o jogo de maneira online, não jogar em si, mas distribuir para fazer o download do jogo e instalar na sua própria máquina, vocês utilizam algum serviço de terceiro ou vocês é tudo do seu servidor lá que o cara faz a instalação, faz o download, instala na máquina e joga tudo? É tudo com vocês ou tem algum terceiro nisso envolvido? Na verdade, a gente é capaz de entregar a experiência uma escala global, porque a gente realmente precisa, a gente tem os nossos parceiros, né, de negócio, nossos fornecedores, sejam eles ofertando serviços de rosteamento de servidores, sejam eles ofertando serviços de conectividade, e aqui eu estou falando fibra, estou falando servidores, roteadores, enfim, equipamentos que permitam que nós construamos toda essa infraestrutura que eu te falei. A gente também, claro, disponibiliza conteúdo via CDNs. CDNs são importantes parceiras porque elas permitem que a gente consiga entregar para o jogador atualizações constantes dos jogos. A gente busca fazer atualizações a cada 2 semanas, né, pelo menos para o League of Legends, ou, naturalmente, quando tem uma necessidade maior, né, porque houve algum problema, e aí necessita-se de algum patch aí de recuperação. A gente busca, então, essas parcerias com as CDNs para que esse conteúdo ele chegue de uma maneira, a palavra não é rápida, mas vamos falar assim, que haja sempre conteúdo disponível, melhor dizendo, aqui para os jogadores poderem fazer esses updates a qualquer momento. Interessante isso. Eu não sei se você pode falar quais são as CDNs, poderia ou não? Olha, a gente tem as maiores CDNs no mercado, né? Cloudflare, Highwinds, Akamai, são CDNs que nós temos parceria. Claro que isso varia de país para país, mas são CDNs que fazem parte aqui do nosso ecossistema.
Ah, não, isso é interessante, porque essas CDNs, né, muitas vezes eles conseguem fornecer o servidor para colocar dentro do provedor, e isso daí já facilita um pouco a questão de trânsito do provedor, né, ele acaba puxando mais perto o conteúdo do usuário, ao invés de ter que buscar lá nos Estados Unidos ou buscar em alguma outra localidade. Por isso que eu perguntei mais relacionado aí de ter algum terceiro ajudando. Eu acho que não sei se vocês pretendem criar a própria CDN, existe alguma ideia disso ou não? Não consigo agora te dizer isso. É como eu falei mais cedo, a gente, se chega uma boa ideia para nós e entendemos que aquilo faz sentido para o jogador, faz sentido para a empresa, né, no sentido de expandirmos as experiências e garantirmos a entrega de qualidade, não tem por que a gente não ouvir e pensar no assunto. Mas por hora eu não consigo te responder essa pergunta. Mesmo assim, eu acho que é interessante botar na discussão, porque os nossos ouvintes, né, que eles são muito relacionados a provedores, eles ficam atrás de CDNs e tentando entrar em contato para conseguir esses servidores para dentro do provedor. Aí, se vocês tivessem algum, ele já poderia até entrar em contato, mas tendo ali os terceiros, como você falou, da Akamai, já ajuda bastante eles. Mas é importante falar que o terceiro, ele tá disponibilizando ali os patches, as atualizações. Não é o jogo em si, o jogo vai com o seu servidor, né? Sim, a gente tem aí uma responsabilidade com a distribuição do jogo em si, né? E isso cabe à nossa infraestrutura. Os CDNs, eles são parceiros para garantir que pacotes de serviço, certos pacotes de informação que complementam a experiência cheguem até o jogador. Ah, perfeito. Nossa, acho que a gente já tomou até bastante aí do seu tempo. Imagina. Se deixar, a gente vai ficar perguntando um monte de coisa. Imagina, foi um prazer. Eu que fico muito grato aí, eu já tô te convidando para participar de outras vezes, até a gente vai querer comentar em outros episódios com você, falando de IPv6, de NAT no futuro. Esse aqui a gente conversou mais sobre qualidade da internet, mas depois a gente gostaria de conversar mais sobre coisas assim, de protocolos IPv6. Então já tô fazendo convite ali para no futuro a gente conseguir conversar novamente. Vai ser um prazer. Eu que agradeço aqui o convite. É sempre bacana estar conversando com os parceiros, com o mercado. É como eu falei antes, Eduardo, a gente quer ouvir e aprender. A gente não tem nenhuma proposta de sermos uma empresa que é dona da verdade, longe disso. A gente tem muito a aprender ainda para trazer essa qualidade para o nosso jogador. E ninguém melhor do que as provedoras e a ala técnica, né, para nos ensinar e compartilhar boas práticas nesse caminho. Ah, perfeito. Se puder aí comentar alguma novidade da Riot Games aí que você pode falar para os nossos ouvintes, algo aí para 2021, 2022, né? Porque 2020 tá difícil, né? Olha, você sabe até que 2020, apesar de todas as dificuldades, foi um ano muito positivo. Tem sido um ano muito positivo para nós. Como eu falei, a gente lançou vários jogos, né? A gente lançou o TFT, lançamos o Lore, lançamos o Valorant, anunciamos o lançamento do Wild Rift, League of Legends para celular, anunciamos outras experiências, né, bem bacanas que em breve a gente quer também trazer para o jogador, né? Lançamos o Riot Forge, que é a nossa, vamos falar assim, nossa linha de jogos indie. Lançamos o Riot Music, que é a nossa divisão de música, né? O League of Legends e todos os jogos são riquíssimos, tem histórias ricas, né, que nos permitem aí criar uma série de outras experiências associadas, e a música é uma delas. Anunciamos a nossa primeira série animada, o Arcane. Tudo isso está por vir, né? Eu acho que os próximos anos serão tão positivos como 2020 tem sido, e a nós só cabe agradecer novamente a confiança e o comprometimento que o jogador tem tido com as nossas causas, com os nossos valores. A gente só espera retribuir isso da melhor maneira possível, trazendo novas experiências para eles o quanto antes. Tá certo, Diego. Muito obrigado novamente por ter participado do nosso episódio aqui do Camada 8. Quiser deixar alguma outra palavrinha aí final, fica à vontade. É mais agradecer novamente o convite. Eu realmente espero ter podido ajudar aqui um pouco no debate. Como eu disse, a Riot está aberta para ouvir, para aprender, para ajudar. Contem conosco. A gente está aqui para trabalharmos juntos e trazermos o que há de melhor para o jogador. Antes de terminarmos o episódio de hoje, vamos para os últimos avisos. No dia 21 de outubro, às 10 horas da manhã, como sempre fazemos, nós teremos o lançamento do projeto Cidadão na Rede. Esse é um projeto feito para ensinar as pessoas comuns como ser um bom cidadão na internet. Lançaremos vídeos animados de curta duração, uns 15 segundos cada, com o intuito de mostrar de forma simples e didática explicações sobre como usar a rede de forma correta e responsável. Mas deixa eu falar de alguns vídeos que vai ficar mais fácil de entender.
Vamos ter vídeos sobre como escolher uma boa senha, sobre autenticação de 2 fatores, sobre não espalhar boatos, as fake news, sobre onde colocar o roteador Wi-Fi numa casa e muito mais. Bom, vocês vão ver tudo isso na nossa live no dia 21 de outubro, às 10 horas da manhã. A última coisa que eu queria falar sobre o projeto é que as empresas podem se tornar parceiras dele. Nós vamos permitir que se coloque o logo da instituição dentro dos vídeos. Assim, a instituição pode divulgar o vídeo para os seus clientes, parceiros e funcionários como parte do projeto, de maneira totalmente gratuita. O que nós queremos é disseminar conhecimento e para isso precisamos de ajuda. Então não percam essa live. Além disso, estão abertas as inscrições para o curso BCOP EAD, para a semana do dia 9 de novembro. Esse curso é gratuito e tem 40 horas de duração, uma semana inteira. O aluno aprenderá diversos conceitos desde o planejamento de redes IPv4 e IPv6 até a implementação de boas práticas de roteamento e segurança, com o RPKI. Não deixe de se inscrever, as inscrições vão até o dia 25 de outubro. Por fim, no dia 10 de novembro, teremos o workshop sobre o mercado IPv4 no Fórum de Governança da ONU, o IGF. A equipe do IPv6BR vai comandar uma discussão a nível mundial sobre o tema. Portanto, anote aí esse evento também na sua agenda e participe com a gente nesse fórum. Se você gostou do episódio de hoje, nos ajude a divulgar o podcast. Para mandar sugestões de temas, dúvidas, elogios e críticas construtivas, mande e-mail para cursosceptro@nic.br para falar com a gente. Esperamos que você tenha gostado e qualquer problema é culpa da Camada 8. Obrigado por acompanhar até aqui e até mais!